Pastor César, eu li uma obra também muito interessante do pastor Wade Godal, chama O Sucesso que Mata, da CPAD. E uma das frases interessantes que ele coloca no livro é que ele diz que o sucesso é uma droga viciante. E essa droga viciante, ela nos autossabota. Então, sem perceber, o pastor que está vivendo esse estilo de vida, essa pressão toda, e não tem aonde desabafar, não procura conselho, não procura ajuda, ele está se autossabotando. É só uma questão de tempo para que essa autossabotagem dispare o timer. Sim. Do dia que vai acontecer. E quando o pastor menos espera, ele tem o trauma. Isso pode arrebentar com uma explosão de ira, de raiva. Ele pode perder a paciência na família, pode perder diante da igreja. Ele pode chegar no momento que ele pode dizer assim, vou entregar tudo, vou abandonar o ministério. Ou E ele da pode... pior maneira possível, Exatamente, se ele vai fazer ele isso. vai explodir, né? Vai acontecer, porque o timer vai ser ligado e ele vai cumprir o seu objetivo. Cumprir o seu objetivo, vai ter uma explosão. Então, a armadilha do desempenho, ela faz com que o ministro, que o pastor, viva toda essa autossabotagem, às vezes consciente. Muitas vezes inconsciente, porque ele tem obrigações, ele tem prazos, ele tem deveres, mas muitas vezes inconsciente. Então, eu escrevi ainda. O que falar daqueles que estão à frente de suas missões extremamente desgastados? Será que eles estão produzindo um bom fruto? Será que eles não estão destruindo outros com os seus comportamentos tóxicos, sem saber? E estão produzindo também dentro da igreja uma intoxicação religiosa, que eu chamaria, o que a gente disse no outro podcast, né? Uma geração de traumatizados. Porque não há o exame, então o pastor precisa fazer um autoexame. Então eu vou agora já partindo para começarmos uma resposta. Como achar, pastor César, o centro? Como encontrar o equilíbrio? Um ponto de equilíbrio diante dessa agenda de tantos afazeres, né? Como descobrir o segredo de uma vida equilibrada, né? Servindo a Deus, bem-sucedida e governada pelos parâmetros bíblicos. Então, nós vamos aqui partir para um autoexame. E eu fiz uma lista de sintomas que precedem o estresse e o desgaste ministerial pastoral. A queima espiritual de um pastor. Primeiro ponto, pastor César, para nós pensarmos. São, ao todo aqui, apenas 7 perguntas para que quem está nos ouvindo possa imaginar qual seria a sua resposta se você é líder de igreja. Primeiro, e para nós, né, pastor César? Com certeza. Você vê alguém com quem trabalha ministerialmente ou de outra igreja, confissão religiosa, concorrente, como se fosse um rival e fica pensando em como vencê-lo? Vamos pensar nessa pergunta. Segundo, toma como algo pessoal quando alguém discorda de suas ideias? É para nós pastores pensarmos. Terceiro, segue compulsivamente a conduta de um rival a fim de não fazer nada que ele também não esteja fazendo? 4. Critica as estratégias de um concorrente e descarta-as prematuramente como despropositadas? 5. Acredita que não merece perder sequer um jogo, um debate, uma conversa, uma promoção e não é afável nas derrotas? Para a gente pensar. 6. Discorda de uma opinião só por causa de quem a emitiu? E última, sente-se pior em sua posição quando vê outros obterem sucesso?
Pensa, pastor Sérgio, se as perguntas não são atuais. Pertinentes, o dedo na ferida. Na ferida. Olha, eu vou dizer uma coisa, meu pastor. Eu divido o meu ministério em algumas etapas, Sim. mas para ser objetivo, em duas partes. Eu fui ordenado pastor com 27 anos, estou com 56, vou fazer 57 esse ano. Então veja, a primeira fase do meu ministério foi a fase em que eu me joguei para salvar o mundo. E minha esposa tem uma frase que é muito interessante, não sei se é dela, mas eu gostei. Ela diz assim, ó, não seja o salvador da pátria, porque o salvador sempre morre no final. Então, a primeira fase do meu ministério, eu me joguei para salvar o mundo. Eu pulei e falei, não, deixa comigo que eu resolvo. E eu tive um impacto incrível na minha saúde em razão desse movimento alucinado de não ter hora para dormir, não ter hora para acordar, não ter hora para sair correndo debaixo de chuva, de sol, o que fosse, eu estava ali para resolver as coisas. Isso teve um custo para mim. Um impacto que, graças a Deus, não chegou a ser um burnout, mas me trouxe consequências. A segunda etapa, na virada de chave, é quando realmente eu acordei e pensei, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Por que eu estou nesse ritmo? Por que eu não consigo? Que nem se eu estivesse aqui com o senhor, eu estaria aqui pensando no que eu teria que fazer lá, por que eu não estou lá? Eu não estava aqui. Então, a virada de chave foi quando eu olhei para mim e disse assim, não precisa dessa loucura toda. Eu não vou salvar o planeta. Parei e comecei a me reavaliar. E aí, como você está num vício frenético por trabalho e por desempenho, você vai ter que se reeducar. Começou um processo de reeducação e faz 15 anos, esses últimos 15 anos, que Deus é tão lindo, um pouco mais até, que aí eu conheci um pastor, eu não sei se eu posso falar o nome dele aqui, é um pastor que mudou a chave na minha vida, um pastor chamado Pastor Marcos Rulli, olha o nome dele aqui, ó, Pastor Marcos Rulli. Primeiro, pastor Marco Aurélio Dias entrou na minha vida e essa amizade foi maravilhosa, um presente de Deus. Me apresentou o pastor, que é o meu pastor aqui, para quem não sabe, o nosso pastor Marcos Rulli, para falar da minha saúde. Porque quando eu conheci o senhor e a pastora Gi, nossa querida pastora e sua esposa, eu vi um clima de leveza e de descontração que eu não conhecia. Para mim, ministério é sangue nos olhos e faca na caveira e vamos para cima, porque aqui não é brincadeira Meu e tal. Deus. A nossa convivência foi dizendo para mim assim, César, relaxa, o que é isso? Por que essa correria? Calma, não é assim não. Eu sofri um baque no início da nossa amizade, porque para mim ministério é você ficar louco, querer ficar tal, não sei o quê. Então, uma coisa que me salvou foi a nossa amizade, vendo o teu ritmo, o teu modelo de pastoreio, a tua tranquilidade e serenidade de estar diante de situações, sejam simples ou complexas, e ter a mesma paz para decidir. Então eu fui olhando isso e é objeto de estudo para mim, para dona Nilza. A gente foi conversando, falou, não, vamos repensar esse negócio todo aqui, porque eu acho que a gente está no ritmo, a gente não, eu estou no ritmo errado. Então, eu saí daquele frenesi maluco para um outro time. A saúde, realmente, eu tive um ganho significativo, a minha igreja é abençoada consequentemente por isso. Hoje existe leveza, hoje existe... Claro que a seriedade é a mesma, o modus operandi que é outro. Então, graças a Deus eu fui salvo pela nossa amizade. Claro que é tudo Deus no final, mas Deus usa pessoas para dizer que as palavras que abriram esse programa, na leitura do nosso pastor, Paulo a Timóteo, cuida primeiro de ti mesmo e da sã doutrina. Então, eu comecei a cuidar de mim.
eu tinha invertido. Cuidado da igreja, só igreja, 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 igreja. E você vai deixando coisas preciosas para trás. Sim. Hoje, realmente, a ordem foi revista e cá estou eu para contar esse testemunho e dizer que Deus teve misericórdia da minha vida e da minha família. Amém.